muito bom dia para você e bem-vindos à edição deste sábado do Ponto de Encontro. Você sofre de ansiedade? Esse transtorno atinge mais de 18 milhões de brasileiros e muitas vezes é difícil de ser diagnosticado. Hoje o Ponto de Encontro trata justamente dessa doença. Para falar sobre isso já estão aqui no estúdio dois dos nossos convidados, o professor Eduardo Teixeira, ele é psiquiatra e também professor da Faculdade de Medicina aqui da PUC Campinas, e também a Karina Magalhães, ela é psicóloga e professora da Faculdade de Psicologia também aqui da PUC. Professor Eduardo, professora Karina, obrigada pela presença hoje aqui no Ponto de Encontro. É um prazer receber vocês aqui com a gente. Professora, vamos começar tentando identificar exatamente o que é a ansiedade. A gente sabe que a ansiedade é uma reação natural do ser humano, né? Em alguns momentos ela é importante para a gente, mas em que momento que isso desanda, digamos assim? Em que momento que isso se torna realmente um problema para as pessoas? No momento que a ansiedade se torna uma preocupação extremamente excessiva, que prejudica a pessoa enfrentar situações do dia a dia, de trabalho, social, de lazer, né, que começa a trazer prejuízo na vida dela. Nesse momento, pode começar um problema, né? E, professor Eduardo, por que isso acontece, né? Tem alguma razão que desencadeia esse comportamento, né, das pessoas não conseguirem realizar atividades, assim como a professora Karina explicou aqui pra gente, por conta dessa ansiedade? Existe algum gatilho que faz com que a pessoa passe a sentir e a ter esse transtorno? Sim, o gatilho pode ser desde uma situação que a pessoa está passando, como, sei lá, um evento, um casamento, um emprego novo, ou até algum desafio, como se preparar para uma prova. Então pode ter questões externas e pode ter questões internas. Geralmente é um conjunto de fatores, né? Biológico. Então às vezes a pessoa tem na família quem é mais ansioso, então esse indivíduo vai ter também esse mesmo padrão de reação. Então a gente percebe que é uma associação de fatores. E depende também de questões de experiências que a pessoa já viveu ao longo da vida, de como a pessoa habitualmente enfrenta os desafios, problemas, e até eventualmente aparece do nada, sem um motivo aparente. Infelizmente tem pessoas que às vezes estão numa vida tranquila, tudo bem, e de repente passa a sentir sintomas ansiosos, como uma doença, como por exemplo a síndrome do pânico, que às vezes vem puramente por questões biológicas mesmo, químicas. E você falou no começo, né, de algumas situações que a pessoa normalmente fica ansiosa, por exemplo, para se preparar para uma prova. Esse tipo de situação e outros exemplos que você deu são super comuns no dia a dia de qualquer pessoa, né? E é natural ela sentir esse tipo de ansiedade. Então é bom também a gente não demonizar, né? Separar muito bem o que é o transtorno de uma ansiedade natural e de que, de certa forma, é até essencial, né, para as pessoas, professor? Isso, como a Karina disse, a ansiedade é uma reação psíquica comum do ser humano, como a tristeza. A gente tem a tristeza e tem aquela tristeza patológica, que é a depressão. A mesma coisa a ansiedade. Inclusive é uma reação psíquica que impulsiona o indivíduo, que prepara o indivíduo, por exemplo, tem uma prova, então se ele está preocupado, ele fica mais ansioso com a prova, a concentração dele melhora, ele foca mais naquele tema, né? Então, como a Karina falou, aquilo que é dentro da normalidade, que está ainda impulsionando o indivíduo, preparando ele, é o que é o normal. Inclusive a gente sabe que a ansiedade é um problema presente no Brasil e no mundo. Para você que está em casa entender melhor, a gente separou alguns dados sobre essa doença aqui no Brasil e também no mundo. Vamos dar uma olhadinha. Bom, a gente vê aqui que a ansiedade já afeta mais de 200 milhões de pessoas em todo o mundo. Isso significa que em 10 anos, o número de pessoas que sofrem com esse problema aumentou mais de 14%. O Brasil já figura como recordista mundial em ansiedade. São mais de 18 milhões de pessoas que sofrem com esse transtorno. Isso representa 9,3% dos brasileiros que sofrem aí desse problema e a maioria deles são mulheres. Professor, existe aí uma explicação para que a mulher seja mais ansiosa? Não, assim, não do ponto de vista químico, mas realmente as mulheres têm uma prevalência. Eu acredito que seja em relação ao perfil mesmo. As mulheres são mais sensíveis, têm um padrão de preocupação diferente do homem. O homem tende a ser mais racional. Então as mulheres às vezes sentem mais as questões. Não sei, talvez se a Karina quiser complementar. É um fator biológico também, no caso, professora? Talvez possa interferir de alguma forma? Talvez sim, mas eu acho que não existe uma comprovação, eu acho, em termos biológicos, da diferença de gênero.
mas existe talvez a procura à saúde, ao atendimento médico, mais comum na mulher do que no homem. Então talvez a prevalência possa ser em função da procura do atendimento ser maior pela mulher do que pelos homens. Os homens geralmente procuram quando eles estão com um problema já num nível bem intenso, com muitas dificuldades, né? Eles demoram mais. E o que a gente vê nesses dados é até, de certa forma, alarmante, né? O Brasil é o primeiro do ranking mundial em pessoas que sofrem de ansiedade. E a gente vê que esse número vem crescendo, né, ao longo dos anos, não só no Brasil, mas como no mundo, né? No mundo todo de uma forma geral. Existe alguma explicação para que a gente esteja mais ansioso hoje, professor Eduardo? Bom, acho que são dois elementos. Um é, como a Karina falou, se faz mais diagnóstico hoje. Então, as pessoas procuram mais, né, os profissionais, tanto da área de saúde mental, tanto psiquiatra como psicólogos. Antigamente, né, acho que a psiquiatria ficava mais focada dentro dos hospitais, hoje as pessoas têm mais acesso. Então, procura mais, faz mais diagnóstico. Mas a outra questão é o padrão de vida. O padrão de vida no mundo inteiro predomina hoje em dia as pessoas na cidade. O padrão de vida é cada vez mais difícil, a relação social, o nível de competição, as dificuldades que as pessoas hoje em dia trabalham demais, têm pouco tempo de lazer. Então, acho que esses dois elementos favorecem. E um dos vilões que sempre aparecem, né, nessas justificativas, professor, é a questão da tecnologia, que a tecnologia tornou a sociedade mais ansiosa, em busca de respostas imediatas, enfim, esse imediatismo também acabaria trazendo um nível maior de ansiedade. A gente pode fazer essa relação, professora? Sim, eu acredito que sim, pode haver essa relação, inclusive a quantidade de tarefas que a gente realiza, não só nós, como desde criança, durante um mesmo dia, é cada vez maior esse número. Com certeza, isso gera mais ansiedade. E eu acho que também um outro padrão, talvez, é o padrão de exigência que a pessoa tem sobre ela mesma, né? De querer fazer as coisas de forma perfeita, ou ficar preocupado com a avaliação do outro, né, e realmente se dar melhor no trabalho ou no estudo. Tudo isso gera aí um padrão cada vez maior de ansiedade em função da competição mesmo, como o professor colocou. E como é que a gente faz o diagnóstico, né? Porque quando a gente fala ansiedade, muita gente acha difícil separar aquelas situações que a gente comentou no início do programa, né? De uma ansiedade natural e até certo ponto saudável, da ansiedade que já começa a causar algum problema efetivo, social, no trabalho, enfim, no dia a dia dessa pessoa. Como que é feito esse diagnóstico, professora? Quais são os sinais de que, por exemplo, a pessoa precisa procurar uma ajuda? Existe, obviamente, uma classificação internacional das doenças, do ponto de vista dos transtornos mentais de comportamento, né? Mas, de uma forma geral, se a gente for entrar num diagnóstico de um transtorno de ansiedade generalizada, além dessa preocupação excessiva, a pessoa precisa ter um problema com o sono, então insônia, fadiga, irritabilidade, né, diversos fatores que vão, tensão muscular, diversos fatores que vão se agregando para realmente, isso há pelo menos 6 meses na vida dela, para poder estar constituindo, por exemplo, um diagnóstico. Então, isso existe um padrão internacional para facilitar os profissionais da saúde mental a identificar, né, a separar o que é uma ansiedade do dia a dia, né, que a pessoa tem que vivenciar e enfrentar, de um diagnóstico realmente que precisa de um acompanhamento médico e psicológico. E, doutor Eduardo, a partir do momento que se identifica, né, a pessoa percebe que ela já está com esses sinais, que essa ansiedade está atrapalhando a vida dela de alguma forma, quais são os próximos passos, né? Que tipo de acompanhamento que essa pessoa tem que fazer? Bom, a primeira procura pode ser o psiquiatra ou psicólogo, habitualmente tem sido dessa forma. Às vezes o paciente tem uma procura espontânea, às vezes é encaminhado por um outro especialista. O tratamento ideal hoje em dia é a associação da abordagem psicológica, psicoterápica, com a medicação. Os casos mais leves, geralmente a terapia costuma resolver, né, professora? Mas casos mais graves, se ficar sem medicação, vai ser bem difícil. Então, eu acho que a pessoa, quando começa a sentir que esse padrão de ansiedade está limitando, está atrapalhando a vida, tem que procurar ajuda. Pensando, por exemplo, na questão de uma prova, a pessoa está se preparando, percebe, né? Que está sem dormir, está só pensando na prova, isso é bom. A mente está se preparando para o desafio.
Mas se isso subir demais, daqui a pouco ela não consegue guardar mais as coisas, não dorme direito, não descansa a hora que tem que descansar. Então, é nesse momento que a pessoa tem que procurar ajuda. A gente está conversando aqui sobre esses sintomas e a nossa repórter, Rafaela Ribeiro, conheceu uma pessoa aqui da região que teve todos esses sintomas, procurou ajuda e hoje convive com a ansiedade da maneira mais equilibrada possível. Vamos dar uma olhadinha na história dela. Você acaba não ligando muito, você fala, é algo que vai passar, é o último ano da faculdade, tô fazendo TCC, tô fazendo estágio, preciso definir minha vida. Então, eu tô ansiosa por conta disso, deixa eu ir vivendo que logo passa. Só que não passa. Desde pequena, Adriana tinha crises de ansiedade, mas nunca se preocupou em buscar ajuda médica. Até que um dia se viu presa dentro de casa com medo de sair e de encontrar as pessoas. Foi então que resolveu agir e começou a terapia. Eu cheguei na terapia já com síndrome do pânico, tanto que nas minhas 4 primeiras sessões eu só chorava, eu não conseguia falar absolutamente nada. Era algo que eu não conseguia controlar, já estava realmente fora do controle. Esperei demais para ir procurar, o que não é legal. Acho que assim que a gente se sente mal, a gente tem que procurar ajuda, porque pode ser que não passe realmente, não tem problema nenhum procurar ajuda. A analista de atendimento foi diagnosticada com transtorno de ansiedade. O nervosismo é tanto que, para nos conceder essa entrevista, ela precisou buscar auxílio de amigos e da psicóloga para manter a calma. Você tem que trabalhar muito com você, de negociar, porque ter crise de ansiedade não é só quando você está ali, é o antes de fazer também. Então, antes de ir, você já está ansiosa por alguma coisa que vai acontecer. Então, você tem que saber lidar com isso. Algumas coisas realmente você vai ter que enfrentar, não vai ter jeito. Então, você tem que trabalhar da melhor forma possível. Hoje, Adriana faz acompanhamento médico e uso de medicamento para conter as crises. Uma forma que encontrou de ter autocontrole é organizar passo a passo do seu dia. Com planejamento, ela consegue antecipar situações que poderiam trazer ansiedade e assim tocar a vida mais tranquilamente. Eu procuro sempre deixar minha vida anotada, mas saber que aquilo não vai estar no controle, que pode dar errado qualquer coisa ali, você tem que mudar os planos. Ok, eu vou ficar ansiosa com isso, o que pode dar certo, o que pode dar errado, o que eu vou precisar fazer. E seguir esse plano. Se não der certo, ok, você tem outros planos também, não tem problema nenhum. Professor Eduardo, a gente viu aí no caso da Adriana que ela já está fazendo tratamento tanto terapêutico quanto psiquiátrico, né, com a ajuda de medicamentos, como você estava explicando anteriormente. Esse tratamento, ele leva um tempo, muitas pessoas ainda têm um preconceito muito grande quando se fala em medicamento psiquiátrico. Um medo de desenvolver uma dependência desse medicamento e até ideias e conceitos mais antigos, né, de que todo tipo de doença mental já leva a uma loucura, enfim, ainda existe esse estigma muito forte. Nos casos de ansiedade, o tratamento medicamentoso, ele é indicado realmente a todos os casos? Como que isso funciona? Não, às vezes paciente, caso mais leve, a terapia é suficiente. Às vezes, dependendo da clínica, dos sintomas, pode ser que a medicação vai ser usada por um período curto. Depende muito, assim, até para quem estiver ouvindo, a gente tem vários subdiagnósticos de ansiedade. Então, desde a síndrome do pânico, como a moça acabou relatando, que são crises agudas de ansiedade, e nessas crises a pessoa entra em desespero. É comum chegar no pronto-socorro, né? Então a pessoa vai ter um remédio que às vezes vai tomar todo dia, que vai impedindo que essas crises voltem, mas pode ser que ela também tenha um remédio, às vezes sublingual, de ação mais rápida, que ela vai usar naquele momento da crise. Porque algumas pessoas estão assim, estão lá, às vezes está na praia, sossegado, e começa a sentir batedeira, falta de ar, e é uma crise de pânico. E aí toma um remédio, não precisa entrar em desespero, sair correndo e ir para o médico ou pronto-socorro. Então, assim, vai depender muito da clínica. Geralmente toma 6 meses, 1 ano. A questão da dependência à medicação é um problema real mesmo. Não é uma medicação que as pessoas têm que ter uma certa responsabilidade, por isso é importante o profissional estar cuidando disso. Às vezes o que a gente vê, a pessoa depois de 6 meses, 1 ano, tenta retirar a medicação e o problema volta. Então, às vezes não é a falta da medicação, e sim, às vezes se trata de um problema crônico.
E Karina, além desse acompanhamento medicamentoso, a gente viu no caso da Adriana que ela também faz um acompanhamento terapêutico com uma psicóloga. É importante ter essas duas frentes trabalhando juntas, né? Porque às vezes só o medicamento ele não faz o milagre, digamos assim, sozinho. Como é que isso funciona também? Obviamente, a gente acredita e até os estudos mostram que quando o tratamento é feito em conjunto, né, a medicação e a psicoterapia, no caso até das pesquisas, principalmente a cognitiva comportamental, onde ela vai alterar pensamentos e formas de pensar, de interpretar os eventos para poder estar enfrentando de uma outra maneira, né? Como ela mesma disse, ela fala que ela não consegue controlar tudo. Ela tenta planejar a vida dela, mas ela não consegue controlar tudo. O fato dela falar isso para ela mesma já vai trazer uma certa tranquilidade, porque realmente, se a gente tenta obter esse controle sobre tudo, vai gerar ansiedade, né? Então, isso é uma coisa importante. Outra coisa importante para o tratamento é a pessoa enfrentar situações que geram ansiedade que ela não pode evitar. Porque quanto mais a pessoa cria mecanismos de evitação, aumenta também o padrão de ansiedade. E ainda voltando um pouquinho sobre a síndrome do pânico, que muita gente ainda não entende o que é exatamente esse episódio. Inclusive a própria pessoa que passa por um episódio como esse, assim como o professor Eduardo explicou, às vezes acha que ela está com um problema físico, né, um problema de saúde, acaba indo efetivamente para o hospital. Para a gente desmistificar um pouco exatamente o que é isso, existe como definir exatamente o que é a síndrome do pânico? A gente sabe que é uma espécie de consequência, um dos braços aí do transtorno de ansiedade. Mas como que a pessoa consegue identificar que se trata realmente de um episódio de pânico, professora? Como o professor colocou, ela vai ter uma crise aguda de ansiedade, com todos os sintomas juntos, né? Desde taquicardia, sudorese, falta de ar e até um sentimento naquele momento de despersonalização, ou seja, dela ficar louca, dela ter um ataque cardíaco e morrer de ataque cardíaco, tanto que o início do diagnóstico do pânico foi realizado por cardiologistas, porque eles procuravam o cardiologista e não o profissional da saúde mental. E é uma crise aguda. Muitas vezes não dá para identificar um fator desencadeante dessa crise. E isso gera também um certo desconforto, porque a pessoa também não tem controle sobre isso, né? Então, mais ou menos se caracteriza dessa forma. E a outra questão que aparece é que a pessoa começa a ter medo de ter um próximo ataque. Então, é como se o pânico fosse o medo do medo. Inclusive, essa dificuldade em fazer o diagnóstico do transtorno de ansiedade, a gente vai conferir na prática com a história do Kaique, um rapaz aqui de Campinas que também enfrentou essa dificuldade. Vamos dar uma olhadinha na história dele. Kaique, de apenas 20 anos de idade, é mais um entre os vários brasileiros que sofrem com transtorno de ansiedade. Recentemente, ao passar boa parte do tempo sem exercer qualquer tipo de atividade, o jovem começou a apresentar sintomas prejudiciais ao corpo. Há uns 2 anos atrás, eu comecei a sentir uns sintomas físicos. Pontadas, muita falta de ar. Eu comecei a procurar um médico, ver o que era, né? Eu achei que era uma coisa... Nossa, porque eu ficava muito mal. Eu achava que eu ia morrer, para ser sincero. Atualmente colunista em um portal gastronômico, ele conta que houve dificuldade para encontrar um diagnóstico. Quase 1 ano se passou até que ele procurasse a ajuda de um profissional adequado. Psicólogo de início e fui vendo, né, que era ansiedade e depois fui bem pouco tempo com o psiquiatra, né, com o uso do medicamento, que eu usei bem pouquinho tempo mesmo e depois fui tomando outro rumo. O jovem, então, recorreu a meios alternativos para combater a ansiedade. A companhia do animal de estimação e, principalmente, a meditação se tornaram aliados importantes nesse processo. Não adianta você se preocupar tanto com o futuro. Eu aconselho você viver mais o presente, você pensar mais, refletir, pensar com mais calma e vai meditar, vai fazer um yoga, acalmar os nervos, que ajuda muito, ou então fazer um esporte, que eu acho que ajuda muito, academia. Você ocupa o tempo, né? Você ocupa sua mente com coisas assim que estão fazendo bem para o seu corpo, tá fazendo bem para a sua saúde. Então, acho que ajuda muito.
Doutor Eduardo, a gente viu aí agora o caso de um rapaz e a gente percebe que não tem muita idade, né? A Adriana é um pouquinho mais velha, ele é um pouco mais novo, mas a gente pode falar de um padrão. A Adriana, na reportagem anterior, fala que desde criança ela sentia alguns sintomas de ansiedade. O Kaique demorou pra caramba para descobrir que se tratava efetivamente de ansiedade. Isso é uma coisa que começa mesmo na infância e a pessoa leva durante a vida, ou não tem uma interferência aí, uma ligação direta com a idade da pessoa? Não, tem uma relação, sim, com a infância. A gente já percebe que são crianças mais tensas, mais preocupadas, esse humor mais instável. Aí vem a adolescência, que é uma fase bem delicada, de muita transformação. Geralmente os quadros, como síndrome do pânico, pega o adulto jovem, próximo dos 20 anos, um pouquinho para mais, um pouquinho para menos. E eu acho que tem a ver com essa fase da vida. É uma fase delicada, né, de assumir um novo papel social, uma pressão para novos relacionamentos, para arrumar um emprego e tudo mais. São várias demandas aí que a pessoa tem que acabar absorvendo, né? E professora Karina, com relação aos familiares, né? Principalmente nessa faixa etária, assim como o professor Eduardo falou agora, normalmente as pessoas estão vivendo com a família, né? E às vezes elas podem começar a apresentar os sintomas do transtorno de ansiedade ainda dentro de casa, né? Como que a família pode ajudar? Como quem está em volta dessa pessoa pode tentar ajudar ela numa situação como essa? Daí é bastante complicado, né? Porque geralmente dentro da própria família há menos talvez apoio num primeiro momento, porque daí acredita que o jovem está irritado, sem paciência, né? E não está dando conta das demandas que a família está exigindo. Então, às vezes a família até vem com uma cobrança ainda maior. Por isso que é importante no tratamento, inclusive no tratamento psicoterapêutico, fazer um aconselhamento também para a família, né, para orientar, dizer que é um momento que ele está passando, né, que precisa ter apoio, que precisa ter o acolhimento, né? Mas é difícil a família perceber isso. E muitas vezes eu imagino que a própria pessoa, né, que está apresentando esses sinais, assim como a gente disse ao longo do programa, às vezes ela pensa que é algo físico, mas a partir da própria pessoa, a iniciativa de procurar ajuda ainda é muito difícil. Vocês que trabalham nessa área, né, de psiquiatria e psicologia, como que vocês percebem isso? As pessoas ainda são um pouco mais resistentes com relação a esse assunto, professora? São muito resistentes. Acho que como a professora citou, né, quando começa uma alteração psíquica, que seja ansiedade ou alguma outra, medo, vem junto sempre o medo de ficar louco, de perder o controle. Então acho que faz parte do ser humano mesmo, daquilo que é desconhecido, a gente realmente não sabe o que está acontecendo. Se a gente pensar no caso de um ataque de pânico, os sintomas são físicos, então são reais mesmo, taquicardia, falta de ar, dor no peito. E para quem nunca sentiu isso, do nada aparecer isso, a primeira coisa que vem, a primeira reação aí mesmo, para o pronto-socorro. E as pessoas têm todo esse medo, esse estigma da doença mental, né, que por muito tempo, se a pessoa tivesse uma doença mental grave, ia ser internada para o resto da vida. Então, acho que é legal as pessoas poderem cada vez mais conhecer a doença. É uma doença que se trata, tem um controle, na maioria das vezes é bem satisfatório, tende a regredir com o passar do tempo, inclusive. Isso também vale para a terapia, professora Karina? Muita gente ainda tem essa resistência em fazer terapia, ir até as sessões, conversar com o psicólogo sobre seus problemas. As pessoas ainda têm um estigma com relação a esse tipo de tratamento? Ainda existe, mas eu acredito que seja menor o estigma do que procurar um psiquiatra em função da história mesmo, da psiquiatria, da medicação, da loucura, né? Parece que a psicoterapia ou o psicólogo pode também tratar de problemas do dia a dia, de relacionamentos, né? De dificuldades de conseguir um novo emprego, então parece que é mais tranquilo, né? Fazer ou procurar a ajuda de um psicólogo apenas. A gente falou aqui durante o programa do tratamento medicamentoso e também do acompanhamento terapêutico, né, com o psicólogo. Além disso, existe mais alguma coisa que as pessoas possam fazer para tentar amenizar, de certa forma, os sintomas da ansiedade e viver uma vida equilibrada com ansiedade, com transtorno de ansiedade, mas conseguir controlar, assim como você falou agora há pouco, professor Eduardo e Karina? O que mais que a pessoa pode fazer para se entender de uma vez por todas com ansiedade? Existe aí essa dica, essa fórmula mágica? Bom, acho que primeiro, se realmente identificou aquilo que é
patológico, que a pessoa não está controlando, procurar ajuda. Eu acho que esse é o primeiro passo, né? Mas algumas questões são muito apropriadas mesmo, como administrar melhor a vida, no sentido de ter seu momento de descanso, reavaliar os relacionamentos quando estão passando por fases complexas, às vezes a terapia vai ajudar nisso também. Atividade física é uma coisa que sempre costuma mudar muito o corpo. A gente percebe que as pessoas, tem pessoas que vão fazer atividade física e o coração acelera e sentem mal, mas no geral também é um bom protetor. Cuidar da alimentação, essas coisas. Seus conselhos aí, professora Karina. Acho que não são muito diferentes do que do professor Eduardo, né? Com certeza a questão da atividade física, atividades que tragam, por exemplo, uma possibilidade do relaxamento, né? Então atividades como yoga e outras atividades, a própria dança, né? Dança de salão para as pessoas mais velhas, então atividades que possam trazer um prazer e competir com a ansiedade, né? Porque você estando em relaxamento, tranquilo, você não pode estar ansioso ao mesmo tempo. Inclusive, professora, isso que você falou, né, de criar um hobby, é muito importante para diversas partes psíquicas, digamos assim, do nosso bem-estar, né? Isso também vale para a ansiedade. Você ter uma atividade paralela, não só com relação ao seu trabalho, ao seu estudo, isso também pode ser uma forma aí de escape, digamos assim. Sem dúvida nenhuma, né? Isso traz também uma qualidade de vida, né? Tá certo. Professora Karina, professor Eduardo, obrigada pela presença hoje aqui no Ponto de Encontro. Foi um prazer receber vocês aqui. Sejam sempre muito bem-vindos aqui com a gente. Obrigada mais uma vez. Obrigada pelo convite. E essa edição do Ponto de Encontro fica por aqui. Outras produções da TV PUC você acompanha no nosso canal no YouTube e também na nossa página no Facebook. Obrigada pela sua companhia, um ótimo sábado para você e até semana que vem. Tchau, tchau!